Fala, gente! Mauro Júnior aqui do canal Propagando o Amor de Deus, passando aqui mais uma vez para trazer um tema da Palavra de Deus para nossa meditação e reflexão, a fim de aprendermos a Palavra do Senhor e nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele. Essa semana, em uma célula, em uma conversa entre irmãos, nós estávamos falando sobre uma passagem que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, que o primeiro parágrafo desse texto relata a morte de João Batista, e o segundo vem falar da primeira multiplicação de pães. Mas o interessante é que quando a notícia da morte de João Batista, que era parente de Jesus, de sangue, era primo, chegou até ele, então inicia-se o segundo parágrafo assim: ouvindo o que havia ocorrido, isso Jesus ouvindo, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Ele queria ficar sozinho em um lugar onde não tivesse ninguém. O que nós entendemos? A notícia de João Batista, da morte do seu primo, chegou para ele e ele ficou triste. E ele queria ficar sozinho num lugar onde não tivesse ninguém, porque ele queria chorar aquele momento, ele queria sentir aquele luto sozinho. Jesus, sendo 100% homem, sentiu o que eu e você sentimos muitas vezes em alguma situação de perca familiar, o que seja. Mas ele era 100% Deus e tinha o poder de ressuscitar João Batista. E aí nós vamos refletir, então ele não precisava ficar triste, ele podia ressuscitar João Batista, mas havia um propósito. A missão de João Batista terminou. Jesus se entristeceu, assim como eu e como você, mas não mudou o propósito porque era necessário aquilo. João terminou a missão dele com honra e foi honrado por Deus, recebido pelo Senhor. Mas quando Jesus chegou do barco, em particular, no lugar deserto onde ele ia, as multidões que ouviram falar que ele estava indo para lá, saíram da cidade e seguiram a pé e foram até ele. E quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ou seja, Jesus saiu entristecido, ferido, abatido, porque havia perdido o seu ente querido, João Batista, que além de ser um profeta, que veio anunciando, sendo precursor do Messias, e veio ensinando ao povo o batismo do arrependimento, era seu primo. Mas quando ele chegou do outro lado, no momento que ele queria ficar sozinho e num lugar deserto onde não tivesse ninguém, a multidão foi atrás dele com necessidades de cura, de libertação, e ele atendeu a todos e operou o milagre. Ou seja, ele não parou o propósito dele por conta do que havia acontecido. Muitas vezes eu e você nos entristecemos com situações da vida. São percas, são bancarrotas, são quebras financeiras, perca de familiares queridos, situações que nós não gostaríamos que acontecessem e acontecem, e nos entristecemos. E há momentos, como homem, como ser humano que somos, que nós queremos ir ficar sozinho num lugar onde não tenha ninguém. Mas essa dor não pode ser maior do que o nosso propósito na presença de Deus, que é servir a Ele. Jesus sentiu essa dor, mas quando veio até Ele as necessidades, Ele deu sequência naquilo que Deus tinha para Ele. Ele guardou aquele luto e Ele foi curar os enfermos. Ele teve compaixão daqueles que chegaram até Ele. Então que eu e você entendamos que debaixo de todas as afrontas, dificuldades, percas, dores e até enfermidades que eu e você possamos estar passando, momentos difíceis, de muita tristeza, de muita angústia, é louvável que muitas vezes nós queremos ir para algum lugar sozinho, onde não tenha ninguém, para ficar sozinho, para nesse deserto conversar com Deus, falar com o Senhor. Mas não devemos esquecer da compaixão para a qual fomos chamados: levar o Evangelho aos cativos, aos oprimidos, àqueles que necessitam e precisam de salvação. Então que nós não venhamos a parar o nosso propósito por conta de alguma circunstância que não tem retorno. Porque a situação de João Batista, Jesus tinha o poder de trazer, de retornar, o único que tinha, mas não estava no propósito. João Batista morreu e não voltou mais. Tem situações que tem retorno e tem situações que não tem retorno, mas nós não podemos parar diante da situação que nos entristece. Nós temos que dar sequência falando de Jesus Cristo e da salvação. Somos fracos, somos pequenos, somos errantes. E esses dias, conversando com uma pessoa próxima no meu trabalho que eu gosto muito, e falando sobre o Evangelho, eu disse assim para ela: eu não sigo Cristo porque sou santo, eu sigo Cristo porque sou pecador e tenho ciência que necessito de salvação, e é só nele, aceitando a Ele e caminhando com Ele, que eu vou ter essa salvação. Então muitos intempéries da vida nos entristecem, e muitas vezes a primeira reação nossa é nos distanciar, querer ficar sozinho. É louvável, mas que nós não continuemos nessa situação, porque o mundo precisa de nós. Nós somos luz do mundo, somos sal da terra, estamos no mundo para fazer a diferença. Vamos errar, porque somos humanos, vamos falhar, porque Deus conhece as nossas limitações, mas vamos seguir o nosso propósito. Jesus não deixou ninguém ali de canto e disse: olha, por favor, multidão, se retire e me deixe em paz, porque eu perdi o meu primo, eu estou muito triste e eu não tenho palavras para falar para vocês, não quero curar ninguém, não quero tratar a situação de ninguém, por favor, saiam daqui. Ele não fez isso, ele acolheu a todos. E o assunto se prolongou, que entardeceu, e aconteceu ainda o milagre da multiplicação de pães. Então, no meio da tristeza, no meio da perca e no meio da situação que você está vivendo, coloca isso. Segue o teu propósito diante de Deus e o milagre vai acontecer. Deus abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.